De tocha em punho continuamos a corrida por todas as modalidades onde o conhecimento está em jogo. A ciência mantém um nível de alta competição para dar resposta aos desafios do nosso mundo. E para começar, visite o recinto olímpico e conheça o papel determinante da engenharia na herança deixada às cidades anfitriãs. Nos primeiros Jogos Olímpicos modernos, em Atenas, 1896, com 241 atletas de 14 países e 50 mil espectadores, foi utilizado o antigo estádio de 3000 a.C. e algum equipamento para as competições em pista e na água. O aparecimento de infraestruturas e alojamento exclusivo para os Jogos só surgiram mais tarde com a construção de cada vez maiores parques olímpicos. No entanto, existe uma nova corrente que aponta para a sustentabilidade económica, social e até ambiental dos Jogos. Preocupa-se com a herança que é deixada nas cidades hospedeiras. Assim, os projetos para os parques olímpicos passaram a dar atenção não só aos estádios e pavilhões desportivos, mas também ao legado olímpico que se deixa à cidade. Para isso, o processo de planeamento e construção passou por, em alguns casos, tentar construir o Parque Olímpico em zonas anteriormente degradadas da cidade, para conseguir regenerá-las e reabilitá-las. Um bom exemplo foram os Jogos de Barcelona 1992, em que a regeneração da cidade tornou-a num dos destinos turísticos de referência. Tendo sempre em conta as necessidades dos clientes, a engenharia de serviços cria tecnologias úteis e fáceis de usar no dia-a-dia. O próximo minuto apresenta o Card Mobility, um serviço inovador que já deu provas de sucesso. Hoje em dia, a tecnologia permite-nos fazer coisas que jamais imaginámos. Podemos falar e ver familiares e amigos no outro lado do mundo e muitos serviços que antes implicavam uma deslocação a uma loja física estão agora à distância de um clique. Mas passar da tecnologia para novos serviços que criem valor para os clientes e sejam fáceis de usar não é tarefa fácil. Requer uma análise das necessidades dos potenciais utilizadores, de modo a oferecer uma boa experiência de serviço. O Card Mobility é um serviço inovador capaz de guardar e gerir os cartões de fidelização no telemóvel. Para desenhar este serviço, foi importante conhecer bem as necessidades de clientes que mudam de preferências a um ritmo acelerado. Percebeu-se que o sucesso do serviço depende não só de uma boa interface com o utilizador, mas também da interação em loja com os restantes clientes e com o operador de caixa. Para além do desenho, da tecnologia e da interface, foi fundamental criar uma rede de parcerias com os retalhistas numa perspectiva de experiência global do cliente. De uma tecnologia passamos para outra com aplicação em diversas áreas. É autónoma, barata e funciona como um mini-computador. Falamos sobre as redes de sensores sem fios. A capacidade de medir grandezas físicas em larga escala e durante longos períodos de tempo é uma necessidade em aplicações nas mais variadas áreas, da ecologia e biologia até à automação industrial. Uma rede de sensores sem fios é um conjunto de pequenos dispositivos de baixo custo, mini-computadores, capazes de recolher informação sobre uma ou mais grandezas físicas, como a umidade ou a temperatura. Estes dados são processados ou nos nós comunicam entre si na rede e, de forma autónoma, realizam uma tarefa comum. Estes nós reorganizam-se de forma a garantir o funcionamento da rede, mesmo quando alguns deixam de funcionar. Uma vantagem deste conceito é possibilitar a distribuição aleatória dos nós em grandes espaços e, graças à sua capacidade de se auto-organizar, ser capaz de observar determinadas grandezas físicas até que os seus recursos energéticos se esgotem. Os atributos como pequeno, barato e autónomo fazem com que estas ideias também sejam designadas como poeira inteligente ou smart dust. A perfeição alcançada pela ciência aproxima-se cada vez mais da natureza. Agora apresentamos um desafio atual: conseguir a chave para resolver os problemas energéticos da humanidade através da produção de plasma. No mundo onde vivemos, são familiares os gases como o ar que respiramos, os líquidos como a água que bebemos e os sólidos como as pedras que pisamos. Mas os plasmas também nos rodeiam. A chama de uma vela é um plasma e ouvimos falar no ecrã a plasma. O sol e a descarga de um maçarico de soldar chapa ou o canal de um relâmpago são outros exemplos de plasmas familiares. Um plasma, ou gás ionizado, é um meio onde existe uma panóplia de partículas livres, umas têm carga elétrica, como os átomos e as moléculas, e outras com carga elétrica, como os eletrões e os íons positivos e negativos. Mas no seu todo, um plasma não tem carga elétrica, porque possui tantas cargas elétricas positivas como negativas.
Foi identificada em 1869 como matéria radiante e já é possível estimar que cerca de 98% da matéria existente no universo seja plasma. A fusão termonuclear controlada procura criar na Terra a mesma fonte de energia existente nas estrelas. Desta forma, cria um plasma que poderá contribuir para resolver os problemas energéticos da humanidade. A madeira é um dos materiais usados há mais tempo na construção. Nas aplicações estruturais tem adquirido relevância por ser eficiente e duradoura, razões que levam a ciência a investir nesta área. A madeira é cada vez mais importante nas aplicações estruturais. É o único material de construção realmente renovável e energeticamente eficiente durante a produção, processamento e uso. Também a durabilidade das estruturas é elevada, desde que sejam projetadas e conservadas de forma correta. Comparando com os materiais de construção alternativos, a madeira apresenta excelentes propriedades mecânicas em relação ao peso. O uso de métodos de cálculo convencionais origina estruturas com uma dimensão exagerada, o que limita a aplicação da madeira. Para superar estas dificuldades, a engenharia recorre à teoria da mecânica da fratura. É baseada na medição da energia necessária à propagação de uma fenda e assume que a estrutura pode conter defeitos de fabrico ou de um acidente ocorrido durante o funcionamento. Por outro lado, os métodos convencionais consideram que o material está isento de defeitos. O objetivo da mecânica da fratura é avaliar se os defeitos são suscetíveis de causar a ruptura do componente estrutural. Por hoje abrandamos o ritmo, mas prometemos voltar com todas as novidades da alta competição. Fique connosco e acompanhe os próximos passos. Até lá!